Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia. Tema da nossa aula de hoje, notícia no jornal, ok? Tema da aula, o gênero notícia. As habilidades, professores, deem um print na tela, por favor. Então, primeira habilidade, EF07LP01. EF69LP25, EF07LP14, ok? Andreia. Bom dia, Elaine, bom dia, sexto ano, bom dia, professores, bom dia, alunos. Antes de ir para os objetivos, eu preciso mandar 2 beijos aqui que os alunos pediram. Ana Luísa Manfio, deve ser isso o sobrenome, beijo, Ana Luísa. E o Rodrigo Varago Fabri, da Escola Maria Ernestina Natividade Antunes. Beijo, Rodrigo. E o Rodrigo falou, manda um beijo para minha professora Sandra. Sandra, um beijo para você também. Vamos lá, objetivos da aula. Explorar o gênero textual notícia e suas características, comparar notícias sobre um mesmo fato, divulgadas em diferentes mídias, analisando as especificidades de cada uma, os processos de reelaboração dos textos e a convergência dessas mídias em notícias. Exercitar a capacidade de síntese e de apresentação coesa, coerente e justificada de ideias, formuladas a partir de fatos noticiados em diferentes mídias. Então, vamos lá. Deram um print aí nos objetivos? Próximo. Nós estamos falando da explosão no Líbano. A mesma notícia de ontem, tá? A mesma manchete, né? Também. Então, vamos para uma acolhida, primeiramente. Uma mesma notícia pode ser apresentada de diferentes formas em diferentes veículos de comunicação. Estou afirmando. Por que isso acontece? Levante hipóteses. Então, 2 minutos para vocês. Por que uma mesma notícia veiculada por diferentes veículos de comunicação apresenta diferentes formas, né? Diferentes focos? Seria mais ou menos isso. Vamos lá. 2 minutos. Vamos lá, Elaine? Vamos lá, então. A Luandra, da professora Sandra. Porque há vários focos em uma notícia. O aluno João Vitor. Para chegar a todos os públicos. A Yasmin também. Para chegar a todos os públicos.
para alcançar maior número de leitores. O Daniel, porque existe vários tipos, ou melhor, várias formas de contar uma história. A Maria Eduarda, para alcançar o maior número de espectadores possíveis. Guilherme, para todas as pessoas que estão assistindo entenderem, para alcançar mais públicos. A Lara colocou. O Everton, para ter mais leitores, eles foram nessa linha. Tá, ok. O que vocês falaram faz coerência mesmo, né? É coerente. Às vezes, para atingir um público mais amplo, né? Às vezes, a gente tem que pensar que não só atingir um público maior, né? Ou diferentes públicos. Então, por conta do veículo, né? Em que essa notícia aparece. Então, o veículo já tem um determinado público, né? Então, você vai precisar veicular de uma forma que atenda àquele público, né? Então, isso tem a ver, às vezes, com as escolhas das palavras, né? Tem a ver com a organização também, né? O que vem primeiro, né? As ideias, as primeiras. Por exemplo, não vou dar o nome, né, dos veículos, mas houve uma vez um evento de uma determinada igreja e num canal de TV, esse evento foi veicular, a notícia do evento foi veiculada como se fosse o evento tivesse sido muito legal, né? Muitas pessoas compareceram, então assim, enaltecendo o evento. No outro veículo de comunicação, a notícia apareceu como esse evento tivesse prejudicado o trânsito da cidade, certo? Então, a gente já consegue perceber aí, e sabendo então, porque eu não posso falar para vocês agora, mas sabendo quais eram os veículos, nós já sabíamos o motivo. Então, olha a ideologia forte aí. Então, o que de repente parecia simples, né? É só uma notícia de que houve trânsito, ou é só uma notícia de que o evento foi legal? Não, existia muito mais por trás disso, tá? Então, quando a gente fala para vocês prestarem atenção no que está escrito e ir além dele, é exatamente por isso. Porque, aparentemente, o que é só informar, não é só informar. Né? Está agindo sobre você, está fazendo você refletir, está fazendo você mudar de opinião, de comportamento, está fazendo sim. Então, quanto melhor você lidar com a palavra, mais facilmente você chega a esses subentendidos. Tá? A gente fala que é o dito no não dito. Aparentemente não está lá, mas está. Certo, Elaine? Certinho. Então, vamos lá. É por isso que nós precisamos sempre considerar as condições de produção, então. É por isso que eu preciso contextualizar sempre. Senão, como é que como é que vocês vão se aperfeiçoar nessa leitura competente, né? Não é só decodificar palavras, mas é ler de fato, né? Chegar a tudo que o texto está dizendo, ok? Então, vamos lá. Vamos aí para uma notícia que também saiu lá no Joca, né? Uma notícia do Joca. Então, prestem atenção agora aí na manchete, no título, Explosão causa destruição em Beirute, capital do Líbano. De novo, Líbano. Vamos lá. Próximo. Elaine, lê o comecinho que eu leio a próxima, por favor. Sim. Em 4 de agosto, uma grande explosão em um armazém da zona portuária de Beirute, capital do Líbano, deixou mais de 160 pessoas mortas e cerca de 6.000 feridas, até o fechamento dessa edição. O impacto foi tão forte que danificou casas e prédios de vários bairros próximos, fazendo com que 300.000 pessoas ficassem desabrigadas. O governo libanês declarou que as perdas materiais podem chegar a 15 bilhões de dólares, cerca de 80 bilhões de reais. Tudo indica que a tragédia começou com um incêndio que bombeiros tentavam conter quando a explosão aconteceu. Autoridades locais investigam as causas do incidente e anunciaram
que ele somente tomou uma proporção tão grande por causa do armazenamento incorreto de 2.570 toneladas de nitrato de amônio, substância química usada para produzir fertilizante, produto que facilita o crescimento de plantas e até explosivos. O material estaria no local há cerca de 6 anos, em um depósito sem a segurança necessária. Olha só, pode deixar o slide aí. Por exemplo, essa última frase aí, ó, o material estaria no local há cerca de 6 anos em um depósito sem a segurança necessária. O material estaria. Quem escreveu isso quer se comprometer ou não? Respondam aí para mim. O material estaria no local. Houve a afirmação? É uma afirmação de fato? Isso demonstra alguma coisa? Responda aí para a gente no chat. Estaria. Estão colocando. Não quer se comprometer. Dúvidas. Isso mesmo. Ó. Incerteza. Pode ir, Elaine. Pode falando aí. Dúvidas de novo. Não queria se comprometer? Não. O verbo indica suposição. Não quer se comprometer? Incerto. Possibilidade. Dúvidas. Sim. Então, perceberam que, aparentemente, o que é uma afirmação, não é algo assim, com uma convicção, e isso pode ser para a pessoa não se comprometer. A gente chama isso de preservação de face. Então, eu não afirmo, o material estava no local há cerca de 6 anos. Poderia ter dito isso, mas para não se comprometer, o jornalista colocou, o material estaria no local. Então, prestem atenção quando forem ler, que comecem a prestar atenção nesses detalhes. Isso é muito importante, né? Vamos lá, então. A notícia é a mesma daquela explosão, então onde foi? Por isso, né, o motivo do vídeo ontem, para mostrar que o país estava numa situação política e econômica complicada, né? Então, só assim vocês conseguem entender as outras coisas que vão aparecendo, né? E isso significa considerar as condições de produção também, e o contexto aí de tudo, certo? Vamos lá, então, ó. 3 perguntinhas para vocês. Deem um print na tela, porque daí a gente pode voltar o texto um pouquinho. Embora o texto esteja na apostila, vou olhar aqui para vocês agora, página 33, ok? As questões estão na 34 e 35, eu não coloquei todas, porque vocês sabem que nós fazemos uma adaptação, ok? Então, vamos lá. Deem um print, já deram um print, né? Então, primeira, a notícia trata de quê? Segunda, esta notícia foi publicada em mídia impressa ou online? E terceira, qual é o nome do jornal em que ela foi publicada? Estamos considerando as condições de produção aí. Vamos lá. 2 minutos para vocês.
Pronto, Elaine? Vamos lá. O aluno Arthur colocou uma explosão que ocorreu no Líbano. O Enzo, uma explosão que aconteceu no Líbano. Onde foi publicado? No Joca. Aqui o Gustavo, ele colocou explosão no Porto, no Líbano. Ele disse que é online. A Raíssa também colocou como online. O Guilherme como online. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Alexandro colocou explosão em Beirute. Aí ele respondeu a última, né, a 3, no Joca, Jornal Joca. O aluno Samuel, explosão em Beirute. B, impressa. E C, Jornal Joca. Ok, então vamos lá. Respostas. Pode colocar para eles isso. Ó. Então, a notícia trata de quê? A notícia trata da recente explosão ocorrida em Beirute, capital do Líbano. Né? Então, acertaram. Esta notícia foi publicada em mídia impressa. Qual é o nome do jornal em que ela foi publicada? Jornal Joca. Voltem para mim, por favor, produção, no slide 6. Olha lá. Então, Jornal Joca, ó, edições impressas, ó. Vendo aqui. Certo? Vamos lá. Próxima. Opa, o próximo é, na verdade, o 11. Isso, obrigada. Ó. Releia o primeiro parágrafo da notícia. Pode ir, Elaine. Em 4 de agosto, uma grande explosão em um armazém da zona portuária de Beirute, capital do Líbano, deixou mais de 160 pessoas mortas e cerca de 6 mil feridas até o fechamento desta edição. O impacto foi tão forte que danificou casas e prédios de vários bairros próximos, fazendo com que 300 mil pessoas ficassem desabrigadas. O governo libanês declarou que as perdas materiais podem chegar a 15 bilhões de dólares, cerca de 80 bilhões de reais. Então, 4. Pode ir. Há no primeiro parágrafo da notícia um verbo, ou forma verbal, que indica que o jornalista incluiu a fala do governo libanês, afirmando. Que verbo é esse? Então, vamos lá. Ó. Esse verbo aí que indica que o jornalista incluiu a fala, esse verbo também é muito importante, porque ele já traz aí uma carga de argumentatividade, certo? Então, olha só que nós temos entre aspas aí. Então, qual é o verbo que aparece nesse trecho e que demonstra que o jornalista incluiu a fala do governo libanês? Vamos lá. Acho que 1 minuto para vocês dá tempo. Vamos lá, Elaine. Ó, a aluna Nicole colocou declarou. A aluna Júlia, da professora Vanessa, colocou declarou. O Murilo colocou declarou. Raíssa, acho que a Raíssa se confundiu aí, colocou imprensa. O aluno Rafael colocou declarou. A aluna Clara declarou. Seguiram mais nessa linha mesmo, declarou. Tá certo. Eu falei aspas, que era fala, são aspas porque eu retirei o trecho aí. Esqueço essa parte que eu falei. Está certo. O professor Nelson também colaborou aqui. Declarou indicando algo certo. Isso mesmo. Então, quando eu poderia ter dito qualquer outro verbo aí, né? O governo libanês declarou, é muito diferente. Eu pensei nisso, na verdade, eu pensei assim, quando a gente está usando
o discurso direto, a gente vai introduzir o discurso direto com os verbos dicende, né, os verbos do dizer, a diferença é em que existe em colocar. Ele falou, o governo libanês falou, declarou, afirmou, né, tem muita diferença de um para o outro. E isso também são detalhes que a gente precisa prestar atenção na notícia, no texto, né, para que a gente possa construir um sentido mais coerente possível com aquilo, né? Com o texto que está posto, ok? Então, certinho. Colocaram, declarou, acertaram. Vamos lá, próxima. Releia o trecho. O governo libanês declarou que as perdas podem chegar a 15 bilhões de dólares, cerca de 80 bilhões de reais. Observe que este trecho está escrito num discurso indireto. Então, o governo libanês declarou o quê? Reproduzindo a fala. E nele, o jornalista reproduz a fala do governo libanês. Agora, estudante, seu desafio será transcrever o trecho selecionado acima para o discurso direto, de forma que o próprio governo tenha voz na notícia. Então, vamos lá. Quando eu acabei de falar, né, sobre a questão de introduzir, quando eu tenho o verbo, eu vou introduzir o discurso, né, o verbo dicende. Como eu vou transformar isso? O que está indireto, que o jornalista reproduziu a fala, como é que eu dou a fala para o jornalista agora? Como ficaria esse trechinho? Vamos tentar fazer isso. 1 minuto, vamos lá. Aí, Elaine? Estão produzindo ainda, não subiu nenhuma resposta. Eu fiz... Aqui, tem agora? Tem. Só um trechinho, né? Cadê? Tá. O governo declarou, 2 pontos, as perdas aí reticências. Materiais podem chegar a bilhões, tá. Essa resposta que a Pro colocou é uma sugestão que está no material mesmo do Aprender Sempre, tá? Na página 34. Mas eu, por exemplo, preferi uma outra. Então, e aí é lógico que é uma preferência também. Eu acho que essa forma aqui, né, para mim, dentro do texto jornalístico, é a que vai ficar melhor. A outra seria mais para um texto narrativo, tá? Então, vamos lá, coloquem para eles a resposta. Slide 14. Olha lá. As perdas materiais, então, começa com aspas, né? Porque aí, agora sim, eu estou reproduzindo, transcrevendo, na verdade, a fala, né, do jeito que ela apareceu. Então, as perdas materiais podem chegar a 15 bilhões de dólares, cerca de 80 bilhões de reais, declarou o governo libanês. Aí, o verbo dicende de novo aparecendo, certo? É uma outra possibilidade, ok? Vamos lá. Não vou conseguir fazer a questão 6. Vou só falar sobre ela. Compare o trecho extraído da notícia no discurso indireto dá para fazer, com o trecho que você reelaborou no discurso direto. Há diferenças de efeito de sentidos? Podem falando já, aqui que a gente já vai olhando. Qual é a diferença de eu colocar o direto e o indireto? Qual é a pretensão, né, com esses dois aí? Tem alguém respondendo? Ainda. O que acontece quando eu coloco o direto? E o que acontece quando eu coloco o indireto? Pode falar aí. Veracidade, confirma, acho que confirma a ideia, né? Reforça. Isso. Essas duas que subiram.
Tá, quando eu coloco aí a forma indireta, pode pôr a resposta para eles rapidinho. Quando eu coloco a forma indireta, existe um tom ameno aí, né? Quando eu coloco a direta, eu deixo aquilo muito mais enfático, né? Então, existe a voz ali, e não uma reprodução dessa voz, certo? O jornalista está falando, mas eu tenho a voz da própria pessoa falando. Isso faz diferença, né? Então, vamos lá. Infelizmente, a aula acabou, passou muito rápido. E aí eu tenho que falar rapidinho para vocês sobre o recesso de 15, então, é isso? 15? Isso. De 15 a 28 de março, ok? Serão reprises. Aproveitem para assistir às aulas novamente. E nós voltamos, então, após o dia 28. Isso, e as escolas, né, permanecerão abertas para os alunos retirarem o chip, os que necessitarem de alimentação e retirar os materiais também. É isso, gente. Bom recesso para vocês. Até 29, 30 por aí. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.